prefeito de Joinville, faltou a gente falar sobre o vice de Nunes, né? Queria falar rapidamente sobre isso, nosso tempo está aqui meio esgotado, mas eu queria muito ouvir vocês, porque teve esse encontro ontem, né, do Valdemar com o Ricardo Nunes, parece que eles se reuniram ontem, e aí houve uma indicação para ser vice na chapa de Ricardo Nunes. A indicação é do coronel da reserva da PM, o Ricardo Melo Araújo. O prefeito, no entanto, disse que ainda não há prazo para que ele seja indicado, né? No entanto, se isso for confirmado, aí fica então realmente confirmado que Bolsonaro deve apoiar Nunes. É o ponto final nessa história? Ou, Josias, você acha que ainda pode ter alguma mudança? Porque correndo pela lateral aí está Ricardo Salles, tentando ainda a sua vaga e tentando ser o candidato bolsonarista nessa eleição. Acho que o Ricardo Salles não tem chance, até porque o Valdemar Costa Neto não é trouxa, não é burro, né? E ele não jogaria o PL numa aventura com o Ricardo Salles. O Ricardo Salles teria que sair do PL, buscar outro partido, me parece improvável. Agora, não diria que a novela está encerrada, porque esse nome sugerido pelo Bolsonaro, o PM aposentado Ricardo Melo Araújo, é um nome duro de roer do ponto de vista eleitoral. Porque qual é o drama do prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição? Ele quer os votos do Bolsonaro para fazer um contraponto com o eleitorado de esquerda que pende para o Guilherme Boulos, o principal adversário do Ricardo Nunes, mas ele não quer a rejeição do Bolsonaro. Então, ele quer os votos conservadores que o Bolsonaro possa ter na cidade de São Paulo, uma cidade onde ele perdeu a eleição, sem atrair para o seu palanque a rejeição do Bolsonaro. E com este vice, com este PM, Ricardo Melo Araújo, o prefeito carimbaria na testa, seria como que mais do que um carimbo, seria uma marca do Zorro na testa do prefeito. O prefeito traria a marca do bolsonarismo na testa se ele aceitasse esse vice. Impossível não atrair a rejeição do Bolsonaro por palanque com um vice desse tipo. Esse coronel, ele já se posicionou contra a cartão de vacinação, o passaporte de vacina, ele foi contra aquelas medidas restritivas que vários prefeitos e governadores adotaram durante a pandemia para salvar vidas. Ele atacou ministros do Supremo, defendeu o impeachment de ministro do Supremo, atacou o sistema eleitoral brasileiro. Ele é um mini Bolsonaro. Ele é um mini Bolsonaro. Então, o Ricardo Nunes se acomoda do seu lado um vice desse tipo, aí o desejo dele de evitar que a rejeição do Bolsonaro se incorpore ao seu plano de reeleição, esse desejo vai por água abaixo com esse vice. Então, acho que o prefeito precisará fazer uma boa reflexão, Fabiola. O que é que ele quer da vida? Se ele quer o voto do Bolsonaro sem a rejeição do Bolsonaro, ele precisa recusar esse vice. A questão é saber se recusando o vice, que o Valdemar disse que foi muito bem aceito por ele, a questão é saber se o Ricardo Nunes recusa o vice, se ele terá o Bolsonaro. Então, é um drama para o prefeito. Agora, ele precisaria refletir sobre o tipo de vice que o Bolsonaro está querendo impor a ele. Se Nunes aceitar esse vice, né, o Sakamoto aí, ele marca exatamente qual deve ser essa postura da sua gestão real, né? Ele que entrou na prefeitura como vice de Bruno Covas e que tinha um perfil muito diferente até de Ricardo Nunes, né? Aliás, Bruno Covas foi muito atacado quando escolheu o Ricardo Nunes, que tinha um perfil muito diferente dele, né? Mas foi toda pela uma composição política. E agora, se Nunes realmente aceitar esse ex-integrante da Rota e essa indicação bolsonarista, ele marca de como deve ser a sua gestão, ainda mais à direita, é isso? Na verdade, o que ele vai marcar, né? Ele vai marcar a entrega da chapa ao bolsonarismo. Isso eu concordo com o Josias, né? Porque o que acontece é o seguinte: o Nunes, ele veio do centrão da Câmara dos Vereadores de São Paulo, se é que a gente pode usar esse termo, né? Nacionalizado para lá.
Quando o Bruno escolhe o Nunes, né, ele está escolhendo uma pessoa que fazia parte do grupo do Milton Leite, que é presidente da Câmara dos Vereadores, é uma pessoa que tinha interlocução, tudo, mas era uma pessoa que não geraria grandes polêmicas. Tinha suas polêmicas, tanto é que foram exploradas na campanha de 2020, né? Porém, ele não era uma pessoa polêmica em si, né? Então, na verdade, passou, né? Ele não teve um grande problema com relação a isso, né? Na eleição. Por quê? Porque é aquela coisa, é o centrão da Câmara dos Vereadores, né? Tá lá, tá. O que que acontece? Colocando o Coronel Ricardo como vice, né? O Nunes está dizendo, olha, minha chapa vai ter cheiro, cara, cor, gosto de bolsonarismo. Né? E aí, é claro, isso não vai ser bem aceito. O PL, ele estava tentando puxar outros nomes, né? Você tem o diretório municipal do PL que estava, na verdade, apoiando a própria Raquel Galinatti, que é da Associação dos Delegados de Polícia, né? Ex-presidente da Associação dos Delegados de Polícia, né? E o que que acontece é que eu acho que tá circulando a ideia, né, de que o prefeito vai fazer uma pesquisa, né, qualitativa nas próximas semanas para poder definir quem vai ser o vice, né? Vai pegar as recomendações de todo mundo e depois botar lá para poder. E isso é uma forma dele afastar o bolsonarismo mais radical da chapa dele, né? Porque na hora que colocar num grupo, né, atrás do espelho lá, e aí coloca as falas, né, falando da pandemia, falando de utilizar a estrutura do CEAGESP que o coronel dirigiu, né, o Central de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, né, a CEASA de São Paulo, para ser mais objetivo. Então, se colocar os eventos, fez evento, né, do 7 de setembro, contra o comunismo, né, se ele fez evento com o Bolsonaro, se ele, na verdade, mostrar todas as declarações dele, o que ele fez, o que ele falou, né, o comportamento da pandemia, tudo isso, o cidadão de São Paulo vai torcer o nariz e aí o prefeito vai poder chegar para o PL e falar: olha, gente, vamos ter um problema aqui, né? Colocar o Coronel Ricardo e colocar o Ricardo Salles dá na mesma, né? Então seria melhor vocês colocarem outra pessoa, porque São Paulo está procurando alguém mais moderado, né, neste momento, né? Então é o seguinte, o Bolsonaro pode sugerir, né? Agora eu acho que o Ricardo Nunes está procurando formas de não engolir pura e simplesmente um nome que pode trazer, no final das contas, voto, mas também vai trazer rejeição. E aí esse é o ponto que acho que é colocado na mesa. O voto faz com que o Nunes passe ao segundo turno, mas a rejeição é que faz com que ele não seja reeleito prefeito da capital. Ele está querendo aquilo que joga ele para o segundo turno, mas que não traga uma rejeição tão grande, que seja explorado pelos adversários, que vai gerar isso. E não tenha dúvida nenhuma, eu acho que se o Coronel Ricardo for escolhido, né, Guilherme Boulos vai abrir uma tubaína para festejar.